Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Hoje, a nossa matéria é Direito Constitucional 1, aula 5, e o assunto é Controle Concentrado de Constitucionalidade da Constituição Estadual. Bom, você já deve ter percebido que estamos falando também em relação a como surgiu o controle de constitucionalidade. Então, tudo isso surge do poder derivado decorrente dos estados e de elaborar a sua Constituição estadual. Onde você encontra essa justificativa? Bom, em primeiro lugar, você tem que olhar na Constituição da Constituição Federal, no artigo 25. Na Constituição Federal está estabelecido no artigo 25 que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Então, olha só, como é que nós entendemos isso? Nós estamos falando aqui de simetria. Se a Constituição Federal ela é protegida pelo Supremo Tribunal Federal, então, pela simetria, a Constituição do Estado ela é protegida pelo seu Tribunal de Justiça. E aonde, então, nós encontramos essa validação? É também na Constituição Federal. Aí você dá uma olhadinha no artigo 125 da Constituição Federal. O artigo 125, ele vai estabelecer o seguinte: os estados organizam a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E aí, você vai ao parágrafo 2º, que diz: cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Veja, o que acontece aqui é o seguinte: a Constituição do Estado, ela deve ser protegida pelo Tribunal de Justiça. Então, qualquer lei ou ato normativo municipal ou estadual que venha ferir a Constituição do Estado, pode ser feito a representação constitucional. E o que nós chamamos de representação constitucional? Representação constitucional é o nome que se dá à ação direta de inconstitucionalidade em nível estadual. É a ADI em nível estadual. Veja, a ação direta de inconstitucionalidade, que nós chamamos de ADI, ela é uma ação que é proposta pelos legitimados lá do artigo 103 da Constituição Federal, que tem um rol taxativo. Esses legitimados, eles podem entrar com uma ação, com uma ADI, junto ao Supremo para proteger a Constituição Federal. Pela simetria, nós temos o mesmo entendimento. Temos legitimados para propor a ação chamada de representação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça para proteger a Constituição do Estado. Aonde é que nós encontramos essas regras? Aí você tem que acessar a Constituição do seu respectivo Estado. Eu estou aqui com a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Cada estado tem a sua Constituição. Esse é o parâmetro que você vai usar para saber se uma lei ou um ato normativo está compatível em nível municipal e em nível estadual. Onde é que você encontra
a porta de entrada para esse raciocínio. Então, você vai acessar o título 4, capítulo 3, seção 9. Aqui, nesse exemplo que eu estou dando, é da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Aí você acessa o artigo 123. O artigo 123 estabelece o seguinte: são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal contestado em fase desta Constituição estadual. E aí você vem o primeiro legitimado, governador do Estado e a mesa da Assembleia Legislativa, se tratar de lei ou ato normativo estadual. Então veja, no primeiro momento, a Constituição ela vai fazer essa primeira divisão. Se o Tribunal de Justiça, a prerrogativa dele, o poder dele, originário, é para julgar as ações de inconstitucionalidade de Estado e município, ou seja, a lei orgânica do município também pode ser julgada em processo de inconstitucionalidade, e a Constituição do Estado. Então, você vai verificar em nível estadual e em nível municipal. Então, a própria Constituição do Estado, ela já faz essa diferença. Então, no primeiro momento, se trata de governador do Estado e Assembleia Legislativa, quando se tratar de uma afronta à Constituição Estadual. No inciso 2, está estabelecido que também é competente para propor o prefeito e a mesa da respectiva Câmara Municipal, se tratar de lei ou de ato normativo municipal. Então, os dois primeiros legitimados, nós já vimos ali que são o poder executivo e o poder legislativo. E aí continuam os legitimados. O Procurador-Geral de Justiça, ele também é legitimado. O inciso 4, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você comparar o artigo aqui da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, o artigo 123, comparar com o artigo 103 da Constituição Federal, você vai ver que simetricamente eles são iguais, nesse início aqui. Por quê? Lá no artigo 102, começa falando do presidente da República, e aí depois fala das mesas. Aqui também nós temos a mesma situação. Lá na Constituição Federal, os legitimados são o presidente da OAB em nível federal. Aqui é em nível seccional. Então faz sentido essa simetria. Aí o quinto legitimado são partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa. Lá no artigo 102 da Constituição Federal, fala que é partido político com representação em nível federal. Aqui é em nível estadual, ou seja, na Assembleia Legislativa. E aí continua. O sexto, as entidades de classe estaduais, desde que demonstrado o seu interesse jurídico no caso. O que é esse interesse jurídico no caso? Então, imagine o seguinte. As entidades de classe, elas são criadas para defender determinadas classes. Essas classes, então, você tem aí um exemplo, são os sindicatos. Se for um sindicato ali em relação ao Estado, o que vai acontecer? Vamos supor, um sindicato que foi criado para defender o técnico em segurança do trabalho. Ele vai ser legitimado para propor a ação direta de inconstitucionalidade ou representação de inconstitucionalidade, como é chamado, né? Em face da Constituição do Estado,
quando o Estado ou o município ele criar uma norma que afronta a esse grupo de técnicos. Ele não pode entrar com uma ação para defender as prerrogativas, por exemplo, da classe dos engenheiros, da classe das empregadas domésticas, da classe dos médicos. Não, ele tem que ser direto. É aquela classe, aquela coletividade que ele representa. A Constituição é bem clara em relação a isso. E aqui terminamos os legitimados. Mas aí você pode estar perguntando: e o Ministério Público? Ele também tem legitimidade para propor a ação em relação à Constituição do Estado? A resposta você encontra também na Constituição Federal. Você olha lá no artigo 129, o artigo 129, o inciso 4 vai te dar a resposta. O artigo 129, ele trata, começa lá no artigo 128, falando sobre o Ministério Público, e aí no artigo 129 fala, são funções institucionais do Ministério Público. E o inciso 4 traz promover a ação de inconstitucionalidade, aqui em nível federal, ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos prévios dessa Constituição. Ora, então, o Ministério Público também é legitimado para propor a ação de inconstitucionalidade em nível estadual. Bom, então você já deve ter percebido que não é difícil você entender que o controle de constitucionalidade ele é bem simétrico, é bem parecido com o controle em nível de Constituição Federal. Aqui, o que você tem que compreender? Então, lá no raciocínio que nós já fizemos em relação à Constituição Federal, você tem o pressuposto e aí você tem o parâmetro e o objeto. O pressuposto em nível federal é que a Constituição seja rígida e seja reconhecida juridicamente. Ok, sem problema. No Estado também esse pressuposto está ok, porque para você fazer uma emenda constitucional, né, em nível estadual, você também tem que ter aquele processo também de votação por maioria absoluta. A diferença é que no Estado a votação é unicameral. E em nível federal, a votação é bicameral. Então, no Estado, você também tem esse pressuposto, e aí você tem, no segundo momento, você tem o quê? O parâmetro, ou seja, qual é o meu parâmetro? E no segundo momento, você tem o objeto. Então, o objeto, o ato normativo estadual ou municipal, ele tem que ser compatível com a Constituição do Estado. Se ele chocar com a Constituição do Estado, ele automaticamente ele vira objeto ali que pode ser de representação de inconstitucionalidade. Aí esses legitimados podem propor a ação, né, chamada de representação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça. Então aqui o objeto é a lei ou ato normativo estadual ou municipal. Quem julga é o Tribunal de Justiça. Nós estamos falando aqui de um controle concentrado e abstrato. Qual é o seu paradigma, ou seja, o seu padrão? A Constituição do Estado. Aí você pode perguntar o seguinte: como é que nós fazemos, né, os desdobramentos disso? Como é que isso vai parar, né? Como é que isso é dissecado? Porque a Constituição, aqui nós já vimos tudo, estamos já abrindo o assunto.
Aonde estão as regras detalhadas? Então, por exemplo, você pode perguntar como é que fica, por exemplo, a cláusula de reserva de plenário que nós temos prevista lá no artigo 97 da Constituição Federal, que rege que a decisão ela tem que ser por maioria absoluta quando se tratar de decisão de inconstitucionalidade em relação à Constituição Federal. Bom, então nós temos aqui, e aí você precisa baixar um outro documento. O outro documento é o regimento interno do Tribunal de Justiça. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o regimento interno, ele traz uma positivação por meio da resolução, é a resolução 237 de 95, resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que fala, né, especificamente sobre as regras gerais do Tribunal de Justiça. E aí você tem lá as seguintes situações. A cláusula de reserva de plenário está no artigo 126 desse regimento. Lá está estabelecido a exigência de maioria absoluta, ou seja, o Tribunal de Justiça. E aí, dentro do Tribunal de Justiça, você tem o Tribunal Pleno ou você tem o Tribunal Especial. Seja qual for o caso, tem que ser por maioria absoluta. Qual é a diferença? No caso do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma instância, que é o Tribunal Especial dentro do Supremo, que faz que tem essa prerrogativa para trabalhar, julgar todo o processo ali de inconstitucionalidade. Acontece que os estados, nem todos os estados têm o chamado Tribunal Especial. Não confunda Tribunal Especial com Tribunal Fracionário. Tribunal Fracionário são as câmaras. Câmara Civil, Câmara Penal e assim por diante. O Tribunal Especial dentro do Tribunal de Justiça, ele tem essa prerrogativa de fazer o julgamento de ações de inconstitucionalidade. Mas atenção, nem todo Tribunal de Justiça do Estado, não são todos os estados que têm Tribunal Especial. Então, na falta do Tribunal Especial, é o Tribunal Pleno que julga. Então, aqui no artigo 126, estão as regras do Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso do Sul. Aí você tem que verificar, se você for de outro estado, verificar se o seu estado tem, dentro do Tribunal de Justiça, se ele tem um tribunal especial para fazer esse processo de julgamento. Compreendeu isso? Então, olha só. Então, nós temos aqui uma regra que é simétrica, uma regra estadual que é simétrica ao artigo 97 da Constituição Federal. Então, esse regimento interno, ele vai trazer todas as regras para o julgamento em relação à Constituição do Estado. No caso aqui de Mato Grosso do Sul, a inconstitucionalidade está estabelecida aqui no artigo 126 e depois, lá na frente, que trata, é um capítulo especial da inconstitucionalidade, que é a partir do artigo 586 da Constituição do Estado. Então, esse artigo 586, ele vai trazer aqui os detalhes em relação a isso. Mas aí também, simetricamente, ele vai seguir as normas da legislação infraconstitucional que rege o assunto ADI. Então, a lei é a 9868 de 99. Essa lei 9868 de 99,
ela dispõe sobre o processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. No caso dos estados, não se tem ação declaratória de constitucionalidade, só tem ação direta de inconstitucionalidade. Então, as regras gerais vão permanecer. Então, por exemplo, aqui no artigo 2º dessa lei, 9868, ele trata de quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade. Isso aqui é em nível federal. Você vai olhar, aqui no caso da ação estadual, você vai olhar aqui, como eu já mostrei, o artigo que é o 123 da Constituição Estadual, no caso aqui de Mato Grosso do Sul. Desculpa. Aí o que você vai fazer? Essa parte você olha, tá vendo como você tem que fazer uma interpretação ampla sobre esse assunto? Agora, o artigo 3º, ele trata da petição inicial. Aí no caso é regra geral. Então, aqui, a petição inicial, no inciso 1º, fala: ele tem que conter o dispositivo da lei ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Eu peguei aqui, para que você tenha uma noção de como isso funciona, eu peguei aqui um julgado da Câmara de Dourados, aqui do Mato Grosso do Sul, portanto é um município. Eu peguei um caso que é bem interessante. É o caso em que o Estado de Mato Grosso do Sul entra contra Diogo da Silva. O Estado de Mato Grosso do Sul, ele alega a inconstitucionalidade da seguinte norma: o artigo 23, inciso 5, da Lei Complementar Estadual número 127 de 2008, em relação ao artigo 37.5 da Constituição Federal de 88. Depois vocês olham essa decisão, ela foi de 17 de março de 2020. Então é uma decisão bem recente. O que acontece? O Diogo da Silva é um militar e ele exerceu função de direção dentro do governo, e essa função, ele foi cedido para ceder, ele teve uma cedência, e ele exerceu essa função. E ele tinha o direito a um adicional de 10%, segundo essa norma aqui. Acontece o seguinte, segundo o artigo 23, 5º da Lei Complementar Estadual número 127 de 2008. Essa lei estabelece um percentual de 10% de adicional para remuneração em cargos de chefia, cargos de direção. Ele entrou com uma ação alegando que ele tinha o direito aos 10%. O Estado alega que não. O ponto está em que o Diogo, ele não está dentre os legitimados dessa Lei Complementar número 127 de 2008. Mas ele exerceu o cargo. Então ele ficou em uma situação que ele exercia um cargo, mas ele, por ser militar, ele não era um dos legitimados. Então, ele alegou na justiça que ele tinha esse direito. E o Estado entrou querendo derrubar essa norma, essa lei complementar do próprio Estado. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Então, isso aqui está caracterizado, foi parar no Tribunal de Justiça. E aí, o que acontece?
Nesse caso aqui, o Estado perdeu. Porque o Diogo, ele realmente exerceu o cargo, embora ele não estivesse naquela lista de legitimados. Então, essa é uma situação em que você tem um julgamento de uma lei complementar em face da Constituição. Aí o que acontece? Você tem a seguinte situação. Todas as vezes que você tiver uma incompatibilidade em relação ao paradigma de uma Constituição, você pode entrar e você pode fazer esse pedido para que o tribunal ele faça uma decisão que ampare o seu pedido. Bom, o que nós temos mais? Vamos imaginar o seguinte. Lembra que nós tínhamos lá na Constituição Federal, no processo da ADIM, antes a gente chamava ADIM e hoje é ADI, nós tínhamos algumas situações. Uma delas é a modulação. A modulação constitucional, ou seja, a Constituição autoriza o tribunal em uma situação de necessidade de rever uma situação em que você tornar uma lei inconstitucional, ela vai prejudicar muito um determinado grupo social. E aí, nesse caso, o Supremo autoriza também, por maioria de 2/3, que haja a modulação da decisão. Em nível estadual, o Tribunal de Justiça também pode fazer a chamada modulação? Pode sim, você encontra lá no artigo 596 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, o Tribunal de Justiça também, por simetria, ele pode fazer a modulação das suas decisões. Aí você pode perguntar também, em relação à proteção da Constituição do Estado, quais são as normas quando você tiver, ao mesmo tempo, uma representação constitucional e uma ADI. Então, imagine o seguinte. Se uma lei estadual ferir a Constituição do Estado, ela pode ser objeto de representação de inconstitucionalidade. E se uma lei estadual ferir a Constituição Federal, ela poderá ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade direto no Supremo Tribunal Federal? A resposta é sim. Ela pode sim ser objeto de uma ADI junto ao Supremo. Só que aí muda um pouco quem é legitimado. E aí os legitimados estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Lembrando que o que vai ser aqui em comum para os dois vai ser o Ministério Público. Ele pode propor tanto ADI quanto representação estadual. Nesse caso, então, nós temos o seguinte. E quando conflitar, e quando você tiver ao mesmo tempo 2 pedidos? Bom, aí nesse caso vai acontecer o seguinte. Vai prevalecer a decisão do STF. Quando houver um confronto, quando o TJ, por acaso, julgar uma norma constitucional e o STF julgar uma norma inconstitucional, vai prevalecer ali a decisão do STF. Se as duas estiverem estiverem no mesmo tempo processual, vamos supor, um pedido aconteceu nesse mês, e aí os legitimados, né, do governo estadual também propuseram um pedido junto ao TJ. Vai acontecer isso. A decisão do STF
vai prevalecer. O Tribunal de Justiça vai aguardar até que a decisão principal do STF seja finalizada. Então, como vocês podem observar, essa simetria ela vai acontecer basicamente em todos os momentos. Então, o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. O guardião da Constituição do Estado é o Tribunal de Justiça dos seus respectivos estados. E aí o trâmite vai ser regulamentado por regimento interno dos seus respectivos tribunais de justiça. As regras gerais são as regras da Lei 9868. Essa regra você vai fazer as devidas substituições, mas regra geral se dá dessa forma. Desse ponto aqui, nós só vamos finalizar aqui em relação aos efeitos. Os efeitos que nós temos são efeito inter partes ou erga omnes, efeito ex tunc ou ex nunc. Então você vai ter a seguinte situação. No caso aqui de Tribunal de Justiça, vai ser a mesma coisa. O efeito vai ser erga omnes e a decisão ex tunc, ou seja, vai retroagir. Então vamos supor, se você tiver uma ação definida pelo Tribunal de Justiça que vai suspender a eficácia de uma norma estadual em relação, por exemplo, a um determinado imposto, quando o Tribunal de Justiça declara que esse imposto, seja ele estadual ou municipal, ele é inconstitucional, e se por acaso o contribuinte já tiver pago alguma parcela desse imposto, quando a ação de inconstitucionalidade for definida e essa norma se tornar inconstitucional, significa que o Estado ou o município terá que devolver os valores, porque, como o Kelsen mesmo estabeleceu, uma norma inconstitucional, ela é nula e nulos são seus efeitos. Mas, se acontecer de uma importante relevância social ou um Estado em que vai se prejudicar muito a gestão pública, a devolução dessa taxa pode ser que prejudique muito o orçamento público, o Tribunal de Justiça pode fazer a modulação. Ele pode estabelecer por maioria de 2/3, ou seja, maioria absoluta dos membros do tribunal, que o ente federativo ou município, o Estado ou município que teve a taxa cassada ou o imposto cassado, que ele tenha um prazo para fazer essa devolução. Isso é a modulação. E o último questionamento que eu faço é: quando o Tribunal de Justiça ele declara que uma norma ela é inconstitucional, essa norma ela sai do ordenamento jurídico ou ela permanece, porém não tendo mais validade? A resposta é: ela não tem mais validade, mas ela permanece no ordenamento jurídico. Por quê? Porque segue a regra e as constituições do Estado aderiram àquela regra lá do artigo 52 da Constituição Federal. O que fala o artigo 52, quando ele trata do Senado Federal? O artigo 52, ele vai estabelecer lá no inciso 10 que somente o Senado Federal pode retirar uma norma inconstitucional. Então, o artigo 52, número 10, dentre as competências do Senado Federal, está de suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Essa regra vai ser a mesma, só que aqui quem vai ter
o poder de tirar a lei do ordenamento jurídico será quem elaborou a norma. Então, se a norma foi elaborada pelos vereadores, em nível municipal, são os vereadores que têm a prerrogativa para retirar a norma. E, se a norma foi estadual, quem tem a prerrogativa para fazer isso é a Assembleia Legislativa do respectivo estado. Aí o que acontece? Se por acaso o legislativo, tanto o municipal ou o estadual, conforme o caso, não retirar a norma, aí o que acontece? A regra também é a regra do Supremo, ou seja, o Tribunal de Justiça vai fazer um lembrete para que o legislativo retire a ordem em 30 dias. E você pode perguntar, qual que é a penalidade se ele não fizer? Pela divisão orgânica de poderes, não há uma penalidade, é apenas um lembrete. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curta aí o meu canal, divulgue, por favor. E um abraço a todos e até a próxima!